Você também, Regina, professora a Regina. gente está vindo lá da Unirio, é um grupo aqui da Unirio, professora Vera Dodebey, que é professora também da Unirio, do Programa de Memória Social. E a gente veio conhecer o museu, que estamos fazendo uma pesquisa e um filme sobre os museus do estado do Rio de Janeiro. E a atuação aqui do museu é uma atuação muito focada na cidade, para as escolas, para o turismo. Há uma movimentação na casa constante que traz, inclusive, as escolas municipais e particulares. As pessoas da cidade, os munícipes vêm fazer cursos. Diversas atividades educativas culturais são realizadas aqui, palestras, cursos, representação teatral, desde que não destoe do tema, que é o tema religioso, né? O tema de arte sacra. O projeto do museu não é só um museu, a gente tem um museu, só contar a história do surf. Dentro do projeto, o que a gente pretende fazer? Vai ter uma sala para palestra, vai ter escolinha de surf. Os alunos aqui dessa escola, eles cantam o hino nacional em Tupi. O hino nacional em Tupi como é? Quantos museus tem aqui na Costa do Sol? Mas tem uma presença forte dos museus arqueológicos. Né? Hoje nós encontramos por acaso um sítio arqueológico pré-histórico de Sambaqui. De arqueologia in situ, quer dizer, o material lítico, que são as ossadas, e o material malacológico, que são cascas de ostra, restos de alimento, que aqui está exposto, está do jeito que foi encontrado. Essa argila que nós podemos observar, misturada com as cascas de ostras, ela é trazida de outros lugares aqui da região para que ele pudesse aterrar o manguezal e viver próximo à sua principal fonte de alimento, que são os moluscos. Não é? Por que os dentes deles são resistentes? Porque ele ingeria muito cálcio. Eles comiam Exatamente. as conchas, né? Assim, exatamente. A base, praticamente, da alimentação deles é o cálcio, que é contido nas ostras. Os técnicos no assunto comentam que, provavelmente, ele espalhava as cascas de ostras em volta do perímetro do acampamento deles, talvez para promover uma defesa. Porque quando nós pisamos aqui descalço, seja numa casca de ostra recente ou numa que já está petrificada, nós vamos cortar os pés do mesmo jeito. Esse é o crânio do homem velho, que tem aproximadamente 3 milênios. Ele teve a sua estrutura toda reconstituída, onde se fez um busto, que ficou muito parecido com o da Luzia, que foi encontrada lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Esse é o sepultamento mais importante que tem no museu. São 2 indivíduos. Aqui é uma criança com 7 a 8 anos aproximadamente, porque tem ainda um dente de leite. Esse indivíduo aqui, eu comento com os senhores um sepultamento executado há 2.800 anos atrás. Ele tem entre 20 e 25 anos. Não dá para saber se é feminino ou masculino? Boa pergunta. Acredita-se que seja feminino por causa do osso da bacia, que é muito largo. Mas aqui nós não conseguimos ainda fazer o teste de DNA. Na região existem 2 tipos de sítio arqueológico. Existe o sítio arqueológico ceramista, que é aquele que foi legado pelos índios, e existe museu de sítio arqueológico,
pré-histórico, onde você, como aqui nas escavações, não encontra vestígios de cerâmica. Aqui são alguns fragmentos encontrados, aqui mesmo na região, de algumas cerâmicas feitas por eles, pelos tupinambás. E esses foram descobertos em escavações aqui nessa região? Sim, São Pedro de Aldeia, Morro Grande, Aldeia Morro Grande. Quer dizer, há uma grande pesquisa arqueológica que está sendo feita Isso. para recuperar essa pré-história Isso. brasileira, né? Aqui, ó, pesquisa feita em Saquarema, pela arqueóloga, ó, os restos encontrados. Tá vendo? Quer dizer, uma pesquisa bem recente aqui, ó, 1986, década de 80, Só 90, no passado né? mesmo eles encontraram em Morro Grande alguns fragmentos também de uma urna funerária, que nem está aqui, mas foi ano passado. Quer dizer, só agora que a gente recupera essa história, essa pré-história da região, né? Muito recente, essa pesquisa é muito nova. Depois né? que o museu foi inaugurado, aí eu acho que se aprofundou mais nas pesquisas, porque em Morro Grande tem também uma escola, o Norino Coutinho, da prefeitura, que também trabalha dentro dessa cultura tupinambá. E lá também foi encontrado algumas coisas. Então, eu acho que é onde está se estendendo mesmo. E esse museu tem atraído que tipo de gente, sim. que tipo de visitante? O pessoal vem muito para conhecer a história do casarão, as pessoas passam, acham bonito, param. E quando conhece um pouco da história, aí vai se fascinando, né? Quando você diz que é canibal, que era daqui, que botava numa urna funerária e que encontraram restos, eles ficam tudo fascinados, não? Adoram as histórias. Para onde nós vamos? Esquerda, direita? Para onde nós vamos? Cabo Frio, para direita. Para cá. Fazer uma fusão do lado ambiental, da natureza que nós temos, com a cultura que nós temos e com a parte barroca, clássica, nós estamos no meio dela. Eu acho que Cabo Frio tem que ser contado um pouco mais a sua história. Esse museu, ele funciona dentro de um antigo convento de frades franciscanos. A história desse convento começa logo após a fundação da cidade de Cabo Frio, em 1617. Aqui, hoje, um jardim, um antigo claustro, é um sítio arqueológico, né, histórico. A gente tem muita coisa enterrada e existe até um projeto para fazer uma prospecção arqueológica e fazer um museu a céu aberto. Isso aqui é a igreja conventual, né? Essa igreja, ela faz parte do acervo do museu. O segundo pavimento, né, continua sendo o acervo permanente, são as obras em terracota e madeira policromada que pertenciam aos frades quando eles viviam aqui. Nossa, que descoberta aqui, né? A gente nem imagina. Aqui a gente tem esse baú, que era onde os franciscanos guardavam as roupas, porque toda a arquitetura é muito simples, né? Por causa do voto. Interessante, hein? Eles faziam um trabalho aqui, a princípio, de catequese. A cidade, na verdade, quando foi fundada, era choupana de pescador. E aqui foi a primeira escola de Cabo Frio. Esse daqui, de São Benedito, ele foi encontrado dentro da parede, ali da sacristia, ali atrás. Uma obra, eles encontraram várias partes e refizeram e restauraram. Dentro da parede, as partes, não se sabe se colocaram para fazer um volume. Foi dado o nome a essa exposição de imagens de fé e história. Essas imagens de roca, elas iam nas procissões de cinza antigamente em Cabo Frio. Essas imagens aqui, né? E a gente fala rocas porque é uma imagem que tem o corpo parecido com aquele instrumento de roca, instrumento de fiação de tecido antigamente, para ficar mais leve, para poder eles carregarem nas procissões. Não sai mais na procissão? Não, não sai.
aqui é o Museu do Surf de Cabo Frio. Esse é o primeiro museu de surf do Brasil, o único de portas abertas ao público. Esse museu já tem por volta de 13 anos de coleção, que a gente começou do nada, assim, a gente começou comprando prancha, botando na sala, enfeitando. Quando a gente viu, tinha 3, 4, 5 pranchas, 7 pranchas, e aí até que teve uma ideia, ele falou, caramba, vamos montar um museu. Começou a pegar gosto, a gente saiu comprando pranchas pelo Brasil afora. Hoje, são mais de 400 pranchas que nós temos no museu, são mais de 2.000 revistas do mundo todo. Tem algumas curiosidades, assim, no museu, né? Essa aqui, por um acaso, é a primeira prancha da coleção. É uma Gary Proper californiana, um longboard da década de 60. É uma prancha raríssima. A gente começou bem, começou com o pé direito. Por que ela é raríssima? Por causa que é uma prancha fabricada pela Hobie. Foi o primeiro a mexer com fibra de vidro no mundo. Aí são alguns troféus, né? Troféus que pertenceram a Vitor Ribas, que é hoje o único surfista brasileiro do circuito mundial que tem um 3º colocado, que é o campeonato da primeira elite. Essa aqui é uma Surfboard São Conrado. Foi a primeira fábrica de pranchas do Brasil. O dono da fábrica era um coronel chamado Coronel Parreiras, né? Tipo, uma coisa meio absurda, pós-ditadura, ser um coronel dono de uma fábrica de pranchas de surf. Eu vi que vocês já estão lá no Cadastro Nacional de Museus. Isso, né? a gente já está Eu acho que é bem interessante essa rede, né? Quer dizer, vocês estão entrando numa rede, além da rede surf, tem a rede museus, né? Que é uma outra rede. Isso, falando de museu, né? O surf não pode... Ele tem que ter um museu. Tem uns pesquisadores agora, eles estão querendo dizer que o surf tem 5.000 anos de existência. Pô, 5.000 anos de existência, um esporte, é uma coisa meio que surreal, assim. As pessoas, pô, mas 5.000 anos? Pô, já tinha ninguém que ficava surfando? Mas cara, aqui, ó. Isso aqui é uma imagem rupestre, feita em caverna, né? Essa é uma imagem havaiana, né? Tem algumas das cavernas havaianas. E aqui tem a pranchinha. Você vê que toda a formação dos braços, né, a prancha, tudo certinho, o joelho dobrado, né, flexionado no caso. Então a gente já tem uma imagem, pô, isso aí não é de 100 anos nem de 200, isso aí é da Era da Pedra. Então é um esporte que merece respeito por muita gente, né, tipo, teve aquela visão, surfista não quer nada, vagabundo, maconheiro e tal, mas isso foi misturou as coisas, aquela coisa de hip, movimento hip, junto com o surf, junto com aquela coisa alternativa, juntou uma coisa a outra, aí juntou essa imagem não muito legal, que até hoje muita gente tem essa visão. Como é que o museu sobrevive? Como é que ele é gerido? Esforço do meu pai até então, 13 anos de relação para deixar esse museu aqui, tentar deixar bonitinho aqui. E hoje, graças a Deus, é o maior museu de surf da América Latina, em termos de conteúdo, né? Não de espaço, mas de conteúdo, de acervo. E para muitos que já conheceram todos os museus, fala de boca cheia, assim, que o nosso museu é o maior museu de surf do mundo. Papel assim de Cabo Frio nessa região que a gente chama de Costa do Sol? Cabo Frio já foi até Niterói, até Campos. Cabo Frio foi aos poucos perdendo os municípios se emancipando, mas manteve aqui dentro aquela estrutura, aquela nome mãe chamado. É a capital cultural da região do lago. E o que se faz aqui dentro soma pelos municípios confrontantes. Bom, o Museu Oceanográfico ele começou como projeto Cabo Frio, né? Década de 70. O fundador foi o almirante Paulo Moreira, que é já falecido, e ele fez vários projetos no nosso instituto. Um dos mais importantes aqui é o fenômeno da ressurgência, que acontece aqui nessa região. Então isso aqui é uma maquete da Ilha do Farol, que está localizada aqui em Arraial do Cabo. Com o vento forte, ele afasta uma massa de água quente para alto mar, tá? E essa água fria, profunda, que está rica em sais nutrientes, ela vai aflorar, ela vai ressurgir. Então aqui é uma água piscosa, uma água boa para pesca. Essa região que você diz é uma região toda de Cabo Frio? É, toda de Cabo Frio, né? Passa aqui na Arraial do Cabo, vem toda, vai até Saquarema. No caso aqui na década de 60,
Antes de existir o IAPM, o nosso instituto, existia uma instalação japonesa que capturava a baleia, industrializava essa carne, o óleo e vendiam. Naquela época era permitida a caça de baleia nessa região. O museu ele começou com esse esqueleto, né? Então essa orca ela encalhou aqui na ilha do Cabo Frio. Como essa praia é protegida pelo nosso IAPM, então eles identificaram a baleia, que espécie de baleia era. Então já era uma orca já adulta, né, uma fêmea, e ela foi enterrada lá nas dunas. Então foi colocada uma tela, ela foi toda preparada nesse sentido ali, para recuperar o quê? Toda essa alçada dela. Ali nós temos um hidrofone, aquele aparelhinho ali embaixo. Então o que ele faz? Ele captura o som de cardumes, baleias e golfinhos. Então aqui nós temos um sistema de som. Normalmente a gente põe para o colégio, quando visita, a gente faz um silêncio e faz o pessoal dar uma ouvida no som. Quer dizer, a gente nesse projeto, a gente está tentando fazer essa relação, né? Quer dizer, as universidades saírem da casca da universidade e irem em direção ao Estado. Quer dizer, a gente encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, trocar com as pessoas.